31 de outubro, Dia das Bruxas ou Halloween. Então vamos reviver um dos capítulos mais sombrios da história americana, o julgamento das bruxas de Salem. Mas o que realmente aconteceu em 1692? Seriam as acusações de bruxarias reais ou teria uma explicação mais plausível por trás da história que tomou conta de Salem? Uma vila de colonos americanos que foi dominada por um terror que não veio de lobos nem de inimigos, mas sim de dentro de suas casas. Salem é hoje um ícone de terror, mas a história real é marcada por tragédias e injustiça. Vamos mergulhar na história e entender o fanatismo e, o mais importante, buscar o que a ciência e a saúde diz sobre o que realmente aconteceu. Salem, no século XVII, era uma comunidade puritana isolada, marcada por religiosos fervorosos e o medo do pecado. A vida era dura, a superstição era comum e a ameaça de ataques indígenas pairava sobre a vila. Ou seja, estamos falando de uma época e um lugar caótico. E nesse cenário, qualquer comportamento incomum era visto com desconfiança. O povo estava tenso devido à guerra do rei William, conflito de franceses e indígenas, que levou refugiados traumatizados para a área de Salem. O medo era constante. A vila estava dividida entre os agricultores mais tradicionais e os moradores ligados ao Salem Town, ou comércios mais liberais. Haviam muitas disputas por terras e ressentimentos antigos, mas a história mais marcante de Salem começa no inverno de 1692, na casa do reverendo Samuel Parris. A sua filha Betty Parris, de 9 anos de idade, e a sua sobrinha Abigail Williams, de 11 anos, começaram a ter ataques, gritos inexplicáveis, contorções grotescas, movimentos incontroláveis, latidos e queixas que estavam sendo picadas ou beliscadas. O médico local, William Griggs, foi chamado para examinar as meninas. Porém, sem conhecer o diagnóstico, ele sugere a única explicação plausível para a época: bruxaria. E o que aconteceu? Outros jovens da vila começaram a apresentar os mesmos sintomas, o clássico da histeria coletiva. Sob pressão das autoridades e da comunidade, as meninas acusaram várias mulheres de Salem de praticarem bruxaria, lembrando que eram crianças na frente de um tribunal. As primeiras mulheres a serem presas e interrogadas foram Sarah Good, Sarah Osnob e Tituba, a escrava da família Parris. Sim, a da família do reverendo Samuel Parris, pai da menina de 9 anos. O que realmente acontecia é que Betty e Abigail e outras jovens, elas costumavam se juntar à escrava caribenha Tituba, que contava as histórias de sua terra natal, envolvendo folclore, práticas de adivinhação e até a prática do voodoo. Gente, se o voodoo já é condenado hoje, imagina naquela época. E isso já foi visto como uma evidência de corrupção demoníaca. Só para você entender, nesse contexto, as meninas que surgiram com os sintomas inexplicáveis foram pressionadas nos julgamentos e acabaram acusando 3 mulheres marginalizadas. Tituba, que era escrava, Sarah Good, que era uma espécie de andarilha porque ela precisava de ajuda dos outros até para se alimentar, ou seja, alguém de extrema pobreza, e Sarah Osnob, que era uma idosa pobre, doente e que não ia tanto à igreja assim, o que naquela época já era considerado demoníaco. As 2 Saras negaram ser bruxas, mas Tituba, provavelmente sob tortura e com o intuito de salvar a sua vida, confessou descrevendo um pacto com o diabo e nomeando outras bruxas. As acusações se espalharam, impulsionadas pelo medo e por tensões sociais. Os julgamentos foram prescindidos por juízes puritanos que aceitavam evidências espectrais, ou seja, visões e sonhos dos acusados, como prova de culpa para as pessoas que estavam sendo acusadas. Sem o direito à defesa, muitas mulheres elas foram condenadas à morte por execução, sendo impossível para o réu provar sua inocência. Era uma coisa surreal. Por exemplo, naquela época, um homem casado poderia sentir desejo por outra mulher e se essa mulher se negasse a ele, ele poderia simplesmente falar que teve um sonho erótico com aquela mulher e acusá-la de bruxaria, alegando que ela havia entrado em seu sonho através de magia negra.
E muitas mulheres eram acusadas e mortas dessa forma. Eu sei, é algo surreal. Inicialmente, as acusadas eram pessoas fora do padrão puritano, pobres, excêntricos, não conformados, mas logo a histeria alcançou pessoas de bem, como Rebecca Nussey, uma idosa respeitada e religiosa. As pessoas da cidade começaram então a pensar: se essa pessoa honesta pode ser uma bruxa, então qualquer um pode ser bruxa. E os membros da igreja não estavam mais protegidos contra as acusações. Ao todo, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria e 20 executadas. A maioria foram mulheres, mas alguns homens também foram acusados e condenados. Mas também tiveram crianças e animais. Exatamente. Em setembro de 1692, ocorreu a última execução, quando 8 pessoas foram para a forca. Em outubro do mesmo ano, a histeria só parou quando a esposa do governador e figuras proeminentes começaram a ser acusadas. O governador Will Phipp interviu e proibiu as evidências espectrais e dissolveu futuramente o Tribunal de Salem. Ou seja, precisou que a esposa de um grandão fosse acusada para que todo esse absurdo parasse em Salem. Em 1693, o governador Phipp concedeu perdão total a todos que ainda estavam na prisão sob acusação ou condenação por feitiçaria, encerrando oficialmente os julgamentos. Embora a matança tenha parado em 1693, o processo de reconhecimento do erro e a reparação levou décadas ainda para acontecer. Em 1697, a Corte Geral de Massachusetts ordenou um dia de jejum e arrependimento pela tragédia de Salem. Em 1702, o Tribunal Geral declarou ilegais os julgamentos de 1692. Em 1711, a legislatura colonial anulou as condenações e concedeu reparações financeiras aos herdeiros de 22 pessoas condenadas. E só agora, em 1957, o estado de Massachusetts pede desculpa formalmente pelos acontecimentos. Sobre os sintomas das meninas que podem ter iniciado tudo isso, a ciência moderna propôs várias teses. A primeira, o ergotismo convulsivo, um fungo do centeio lá do pão. Então, essa é uma das teorias mais fortes. O fungo do centeio, Clavips purpurea, gente, eu acho que fala assim, que cresce em climas frios e úmidos, produz substâncias semelhantes ao LSD. Então acredita-se que as meninas ingeriram esse fungo em pães ou cereais contaminados, só frisando que esses fungos causam convulsões, alucinações, espasmos e sensação de formigamentos e picadas. O inverno naquele ano foi excepcionalmente frio, o que favorece o fungo. As meninas da vila podem ter sido expostas ao pão ou aos cereais de má qualidade e isso acabou causando toda a tragédia, toda a confusão. Temos também a doença de Lyme. Eu acho que fala assim. Transmitida por carrapatos, pode causar sintomas neurológicos variados, incluindo irritabilidade, dor e distúrbios cognitivos. Encefalite pós-estreptocócica, doença autoimune que pode se manifestar com início repentino, com tiques, alterações de humor, ansiedade e comportamento obsessivo-compulsivo. E por último, mas não menos importante, fatores psicológicos e sociológicos. Independente de uma doença física, um ambiente puritano opressor, a forte crença no demônio e o medo constante combinado com o tédio e a supervisão na infância, podem ter levado a um caso de histeria de conversão, ou seja, uma histeria de massa. As meninas, ao receberem atenção pela primeira vez nas suas vidas, podem ter mantido os sintomas inconscientemente ou até deliberadamente. E o que aprendemos com tudo isso? A tragédia de Salem não foi sobre bruxas, mas sobre o medo, o fanatismo, a injustiça e a histeria coletiva. A doença inicial forneceu o gatilho, mas o combustível foi o rígido sistema social e a crença cega. O caso de Salem se tornou um lembrete sombrio do perigo do fanatismo religioso e da supressão da razão. E é por isso que o termo caça às bruxas é usado até hoje. E você, o que acha que aconteceu em Salem? Deixa aqui o seu comentário e se gostou do conteúdo, eu te convido para ser um curioso e nutrir a sua mente com informações sérias. Então se inscreva no canal, curta e compartilha. Feliz Halloween!